A gente fala agora das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo FIFA. Canadá, Estados Unidos e México 2026. Você vai deixando o seu like, se inscreva aí no nosso canal pra gente entender tudo que vai acontecer lá na Ásia visando a Copa do Mundo de 2026. Pro regulamento, tivemos encerrada a segunda fase nessa última data FIFA de junho. Essa fase foi disputada em 9 grupos de 4 países e de volta dentro das chaves, os 2 melhores de cada grupo avançando. Temos então 18 equipes que chegam à terceira fase e ninguém garantiu vaga na Copa nesse momento ainda. Começam a garantir vaga a partir da terceira fase, que é exatamente a próxima a ser disputada a partir de setembro. Aqui a gente está vendo os jogos da sexta rodada das eliminatórias, que foi a última que decretou as classificações e as eliminações. O Japão já estava classificado, fez 5-0 na Síria, que acabou eliminada. A Síria era uma boa candidata, mas perdeu a vaga para a Coreia do Norte na fase 3. A Coreia do Sul venceu a China por 1-0 lá em Seul. A Coreia do Sul foi uma das melhores campanhas da primeira fase. É bom destacar que o Japão foi a melhor campanha de todas, né? Venceu todos os jogos com 18 pontos, e a China acabou classificada pelo critério do confronto direto contra exatamente a seleção da Tailândia, que está um pouquinho mais embaixo aqui nos nossos jogos. A Austrália meteu 5-0 na Palestina, no retangular de Perth. A Austrália foi a segunda melhor campanha no geral, também fez 18 pontos, exatamente como o Japão, 6 jogos, 6 vitórias. A Tailândia fez 3-1 em Singapura, no Nacional Raja Mangala. Ficou faltando um golzinho para a Tailândia conseguir passar pela China, só ganhou de 3-1. Se tivesse feito o quarto, estaria na próxima fase, mas acaba eliminada pela China. A Indonésia fez 2-0 nas Filipinas pelo grupo F. A Indonésia foi a grande sensação dessa fase 2 das eliminatórias asiáticas, tirando o Vietnã, que era cotado para chegar. O Vietnã, que nas últimas eliminatórias chegou até a fase final e era muito mais candidata a avançar para a terceira fase do que a Indonésia, mas deu a Indonésia. A Coreia do Norte meteu 4-1 no Mianmar, ou a Birmânia, né? Lá no Nacional do Novo Laos, no Laos, que é um país amigo diplomático da Coreia do Norte. A Coreia do Norte manda seus jogos por lá de vez em quando. Meteu 4-1 e se classificou vencendo a Síria, superando a Síria por conta do resultado anterior da rodada 3, quando venceu por 1-0 na casa do adversário. Malásia fez 3-1 no Taiwan pelo grupo D, no Nacional Bukit Jalil, mas a Malásia acabou eliminada. Ela precisava de um tropeço do Quirguistão, que não aconteceu. Precisava que o Quirguistão perdesse e ainda tirar no saldo. Isso não rolou. Tajiquistão meteu 3-0 no Paquistão, os dois foram eliminados. Turcomenistão e Hong Kong 0-0, 2 das piores seleções aí dessa fase. O Catar venceu a Índia por 2-1 no Jassim Bin Hamad. A Índia acabou eliminada. A Índia teve alguns resultados na reta final muito ruins, né? Como a derrota, por exemplo, para o Afeganistão em casa, que foi decisivo para a eliminação. Quem passou nesse grupo A foi o Kuwait, que venceu o Afeganistão por 1-0. O Líbano fez 4-0 em Bangladesh jogando no Catar, mas foi eliminado. O Omã e Quirguistão empataram por 1-1. Esse empate garantiu o Quirguistão na próxima fase. O Omã já estava classificado. O jogo foi lá no Complexo Sudão Cabus, pelo grupo D. Irã e Uzbequistão empataram por 0-0. Grande destaque é que o Uzbequistão não perdeu para o Irã e terminou com a mesma campanha dessa, que é uma das melhores seleções do continente, é a segunda no ranking da FIFA da Ásia. O Irã e o Uzbequistão não perdeu para o Irã. Isso foi algo que merecia destaque mesmo. Emirados Árabes e Bahrein empataram por 1-1 no Zabel. O Emirados Árabes se classificou também com uma campanha bem segura. O Bahrein também avançou com o segundo lugar da chave. Jordânia venceu a Arábia Saudita por 2-1 no King Saud, em Riad, e a Jordânia acabou passando em primeiro lugar do grupo, mas a Arábia também já estava classificada. Iêmen e Nepal empataram por 2-2, duas seleções já estavam fora. Iraque venceu o Vietnã por 3-1 no Internacional de Baja. Esse resultado eliminou a equipe do Vietnã. Na verdade, a vitória da Indonésia já tinha eliminado o Vietnã. Vamos dar uma analisada em todos os grupos, como que ficou essa segunda fase finalmente. O grupo A com o Catar, Afeganistão, Índia e Kuwait. Vamos dar uma olhada na classificação desse grupo. Aqui os resultados finais que definiram a classificação do Kuwait na última rodada contra o Afeganistão. O Kuwait só precisava de uma vitória simples, foi isso que fez na última rodada. Catar terminando com 16 pontos, com 4 vitórias e 2 empates. Ou melhor, 5 vitórias e 1 empate. Kuwait com 7 pontos, Índia com 5, Afeganistão com 5. A Índia chegou a ser segunda colocada desse grupo, mas teve uma derrota em casa para o Afeganistão, que foi decisiva. Ali o Kuwait ganhou uma nova vida na chave e conseguiu avançar para a fase 3. Grupo B de Japão, Mianmar ou Birmânia, né? Síria e Coreia do Norte.
Claramente o Japão muito superior, fez a melhor campanha no geral, você vê que foram 2 goleadas aí de 5-0 nas 2 últimas rodadas, e o resultado decisivo foi esse da 5ª rodada do dia 6 de junho, vitória da Coreia do Norte fora de casa contra a Síria. A Coreia do Norte ultrapassou a Síria nessa última fase, e aí só precisava, na verdade ficou a 1 ponto da Síria e depois ultrapassou na última rodada com a derrota da Síria para o Japão. O Japão terminando com 18 pontos, melhor campanha entre todos, 24 gols pró, nenhum sofrido. Coreia do Norte, 9 pontos, e olha que a Coreia do Norte tomou um 3-0, né? No tapetão contra o Japão por se recusar a receber a equipe japonesa nos seus domínios. Aqui a gente já está no grupo C, falando de Coreia do Norte, Singapura, China e Tailândia. A disputa foi entre China e Tailândia. Na última rodada, decidida no gol. Por 1 gol, a Tailândia foi eliminada. Você repara aí que China e Tailândia tiveram a mesmíssima campanha na segunda posição, mas a China levou vantagem no confronto direto. A China venceu em Bangkok por 2-1 e na 5ª rodada houve um empate por 1-1. Então a China conseguiu se dar melhor do que a Tailândia e no confronto direto avança para a 3ª fase, e a Coreia do Sul fez uma campanha perfeita, quase perfeita, 16 pontos. Aqui é o grupo D com Omã, Taiwan, Quirguistão e Malásia. Houve uma disputa interessante entre Omã, Quirguistão e Malásia, que se enfrentaram ao longo de todas as 6 rodadas aí para ver quais seriam os 2 primeiros. O Omã conseguiu se classificar na 5ª rodada e o Quirguistão, com empate com o Omã na última rodada, se garantiu na fase 3. Omã 13 pontos, Quirguistão 11, Malásia 10, ficou bem pertinho, foi uma boa campanha da Malásia, competiu bem, e o Taiwan acabou eliminado, perdeu todos os jogos com o saldo menos 15, tomando 17 gols. Então Omã e Quirguistão na fase de número 3, mas destaque aí para a Malásia, que fez uma boa qualificatória. Aqui no grupo E, de Irã, Hong Kong, Turcomenistão, Uzbequistão. Irã e Uzbequistão já entraram classificados na 5ª rodada, né? A classificação foi muito antecipada das duas. Foi muita diferença para Turcomenistão e Hong Kong, que você vê aí, o Irã 14 pontos, o Uzbequistão 14, Turcomenistão 2, Hong Kong 2. O grande destaque aí dessa chave é que o Uzbequistão não perdeu para o Irã. Isso foi uma demonstração de muita competitividade do time do Uzbequistão até para as próximas fases. Quem sabe a gente pode ter uma seleção estreante aí na Copa com o Uzbequistão. Grupo F, do Iraque, da Indonésia, do Vietnã e das Filipinas. Um grupo que teve aí com certeza a grande surpresa dessa fase. Se esperava que Iraque e Vietnã fossem avançar para a 3ª fase, mas foi a Indonésia que passou com 10 pontos. O Iraque fez 6 vitórias em 6 jogos. Aliás, só Japão, Austrália e Iraque fizeram 100% na primeira fase. Então destaque aí para o Iraque também, com muitas goleadas inclusive. Indonésia passando em segundo lugar com 10 pontos. O Vietnã tinha uma expectativa que ele avançaria, mas ficou só com 6 pontos em 3º lugar. Aqui a gente já está no grupo G, que é o grupo de Arábia Saudita, Paquistão, Jordânia e Tajiquistão. A Jordânia tinha um confronto aí com o Tajiquistão importante. Quando venceu por 3-0, garantiu sua vaga de quebra. Na última rodada ainda venceu a Arábia em Riad, subindo aí na tabela, atingindo o 1º lugar nesse grupo G, surpreendendo os sauditas de certa maneira. Jordânia com 13, Arábia com 13, Tajiquistão com 8, Paquistão com 0. Vamos destacar aí a Jordânia, que é a atual vice-campeã africana, vice-campeã asiática, perdão, chegou na finalíssima. E é uma seleção que pode ser que pinte na Copa do Mundo também. Olho na Jordânia. Grupo H, de Emirados Árabes, Nepal, Bahrein e Iêmen. Aqui foi o grupo talvez dos mais tranquilos aí de resolução, onde Emirados Árabes e Bahrein dominaram amplamente e se classificaram com muita folga, né? Emirados Árabes com 16 pontos, o Bahrein fez 11, Iêmen 5 pontos e o Nepal apenas 1 ponto. Classificação segura para as duas seleções asiáticas aí, Emirados Árabes e Bahrein, no grupo H. A gente vai para o último grupo, que é o grupo I. É o grupo que tem Austrália, Bangladesh, Palestina e Líbano. Resultado que definiu a classificação da Palestina foi o empate com o Líbano aí na 5ª rodada, empate por 0-0. Ali a Palestina se garantiu na fase de número 3. A classificação aponta a Austrália com 18 pontos, uma das 3 aí 100% nessa fase. Foi a segunda melhor campanha no geral, só atrás do Japão. O Japão fez 24 de saldo, a Austrália fez 22, mas igual o Japão, a Austrália não sofreu gols nessa fase. Palestina também avançando aí com 8 pontos e o Líbano fez 7, Bangladesh com 1.
Vamos a todas as classificadas, todas as 18 classificadas à terceira fase. Já a gente explica o que vai rolar, lembrando que já rolou o sorteio da terceira fase e a gente vai mostrar os grupos definidos. Classificadas aí: Arábia Saudita, Austrália, Bahrein, Catar, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Indonésia, Irã, Iraque, Japão, Jordânia, Kuwait, Omã, Palestina, Quirguistão e Uzbequistão. As 18 que avançam à terceira fase. Essas 18 seguem vivas na luta pelas 8 vagas diretas que a Ásia tem direito, mais uma na repescagem. Vamos à terceira fase então, que vai ser disputada também, fase de grupos, começa a partir de setembro de 2024, são 3 grupos de 6 seleções, as 2 melhores de cada grupo vão diretamente para a Copa do Mundo. Terceiras e quartas ainda vão ter mais uma chance na quarta fase. Grupo A: Irã, Catar, Uzbequistão, Emirados Árabes, Quirguistão e Coreia do Norte. No grupo B: Coreia do Sul, Iraque, Jordânia, Omã, Palestina e Kuwait. Grupo C: Japão, Austrália, Arábia Saudita, Bahrein, China e Indonésia. Esse grupo C considerado aí o grupo mais difícil de todos, por ter Japão, Austrália e Arábia Saudita. As 2 primeiras colocadas vão direto para a Copa do Mundo. Terceiras e quartas avançam para uma fase seguinte, onde vão lutar por mais 2 vagas diretas para a Copa do Mundo FIFA, Canadá, Estados Unidos e México 2026. Principais artilheiros: Almoez Ali, do Catar, tem 7 gols. Heung-min Son, cracaço sul-coreano, também tem 7 gols. Com 6 gols aparece o Ayase Ueda, do Japão. E com 5 gols vão aparecer o centroavante Vuley, da China. E fechando a lista, o Mehdi Taremi, do Irã. Esse foi o geralzão das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo FIFA 2026. Você vai deixando o seu like, se inscreva aí no nosso canal. Muito obrigado pela parceria de sempre. Um grande abraço.